outubro, ele foi para o hospital sentindo muita dor no estômago. Ele falou que estava com muita dor, assim, no abdominal, né? Até então a gente achava que era estômago. E aí, chegando no hospital, eles começaram a suspeitar de pancreatite aguda, né? E aí, nesse momento, o médico pediu para que ele fosse internou ele na UTI, né? Para poder investigar e fazer os possíveis exames e tratamentos. No mesmo dia, nesse dia 18, ele, por volta de 8h40 da noite, ele teve a primeira parada tardia. E aí ele foi entubado e desde então ele não foi entubado mais, né? Ele veio óbito no dia 1º. Durante esse período de internação, ele teve outras paradas cardíacas. Ele teve uma parada cardíaca que, de acordo com relatos do médico, né? Que eles tentaram transportar ele para fazer uma tomografia. E aí ele não suportou, intercorreu, aí não foi possível fazer os exames. A gente todos os dias, né, a gente ficava revezando entre eu, mãe dele e a irmã. E aí eu ia de manhã, depois eu ia à tarde, a gente ficava, toda vez que tinha troca de plantão médico, a gente estava lá para poder pegar o boletim médico, saber se teve alguma evolução, se teve melhor. E o que eles sempre falavam pra gente é que o caso dele é muito grave, a gente está fazendo para si. O caso dele é muito grave, estamos fazendo o possível. E aí, assim, às vezes, ele falou assim, a gente está tentando tirar um pouco da medicação, mas ele não está reagindo. E na terça-feira passada, o hospital, ele me ligou, enfermado comigo, e pediu para que eu fosse lá para poder falar do óbito dele, né, de Marcos. Ia pedir para adiantarem o assunto, não quiseram, disseram que era só presencialmente. E aí, quando eu cheguei lá, eu até achei que fosse algo relacionado ao financeiro, o que imaginei que fosse algo do tipo. E aí, quando eu cheguei lá, eles informaram que eles têm uma comoção de óbito, né? E eu não sei se ela foi criada agora ou se já existia. E que eles identificaram 3 óbitos muito semelhantes. Os 2 primeiros aconteceram no dia 17 e o do Marcos, no caso do Mário, no dia 1º de dezembro. E aí, diante da investigação toda, eles foram analisar as câmeras de segurança e aí eles conseguiram identificar nas imagens que o técnico pegava o medicamento no hospital, na farmácia e administrava. E aí, no dia 1º, após essa administração desse medicamento, ele teve a parada cardíaca e deu óbito. O Marcos, ele fez uma mamito jovem, que teve o apoio da minha avó para criar ele. Embora tenha sido muito difícil para uma pessoa jovem criar, ela passou por todos os desafios, criou o irmão, de forma que ele sempre teve todas as necessidades supridas. O Marcos, que é uma pessoa muito feliz, muito esforçada. Aos 21 anos passou e assumiu os concursos dos Correios. Desde então ele era funcionário de lá. Era uma pessoa assim muito educada. Todo mundo destaca muito isso por onde ele passava. Assim, assim, devastador, não tem mais a presença dele. O Marcos aí foi apenas com uma dor no estômago, que eles suspeitaram de uma pancreatite e encaminharam ele para a UTI. Depois que ele foi para a UTI, o amigo que foi acompanhando ele foi embora por volta das 7h20, 8 e pouquinho, ele veio uma intercorrência, o hospital entrou em contato e avisou que deu uma intercorrência, foi uma parada cardíaca injustificada. Na época, como eles não conseguiram fazer um exame de imagem para comprovar a pancreatite, eles colocaram tudo como se fosse a pancreatite, uma inflamação, mas a gente não tem evidência que tenha sido isso. A gente acredita que tenha sido apenas as aplicações da medicação. A gente já pediu ao delegado responsável as imagens e direções para que haja essa comprovação. A gente está vivendo o luto 2 vezes. A gente que sempre esteve com o Marcos foi presente durante toda a nossa vida. Participamos do casamento dele, foi meu padrinho de casamento. Então, assim, era uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito assim. Ele gostava de participar, gostava de ajudar os outros. Então, assim, foi devastador descobrir que foi esse morto de forma tão cruel. Foi assassinado por alguém que deveria estar ajudando ele.